Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu vou falar nesse vídeo aqui de Felipe Neto, que foi cobrado por muitas pessoas, inclusive por mim, em relação ao cartel dos bancos privados que, com a participação dos bancos públicos, suspenderam aí a linha de crédito consignado para os aposentados. Eu falei várias vezes isso aqui ao longo da semana. E em vez do Felipe cobrar, e partir para cima dos bancos e banqueiros, decidiu atacar quem estava pedindo a ajuda dele para defender os aposentados. Eu vou explicar aqui nesse vídeo como começou a confusão com o Felipe Neto lá no Twitter, que fez um fio com 7 pontos. Eu vou rebater todos aqui e mostrar como é que tem método. Ele está usando uma estratégia muito esperta para desviar o assunto juros altos, cartel e participação dos bancos públicos para uma questão nada a ver, na minha opinião, desonesta. Fique até o final do vídeo, mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 139 mil inscritos no canal. Muito obrigado. Vamos agora buscar 140 mil. Se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda um dislike, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, já falei várias vezes aqui nos últimos dias sobre a decisão do Conselho Nacional da Previdência Social, que aprovou por 12 votos a favor, contra 3 contrários, o teto de juros, que era de 2,14% ao mês, ele foi reduzido para 1,7%, dando um total aí de 22% ao ano. Algo aí, que já era praticado por 4 bancos, mas os grandes, Santander, Itaú e Bradesco, diante dessa decisão, decidiram suspender a operação, alegando que ficava inviável. Uma grande mentira, o que eles querem é continuar com os lucros abusivos em cima dos aposentados que precisam desse tipo de empréstimos. Aí, para quem imaginou que os bancos públicos iriam acatar a decisão do Conselho e atuar com um lucro menor, se enganou, porque os bancos públicos, Banco Brasil e Caixa, decidiram, uma coisa vergonhosa, aderir à decisão do cartel dos bancos privados. E aí, para quem acha que o governo federal, que se diz aí em defesa dos pobres, foi eleito nessa coisa, tem que pôr o pobre no orçamento, então quem achou que o governo ia ficar ao lado dos aposentados, se enganou também. Já tem reunião até marcada entre a Haddad, ministro da Fazenda, o Rui Costa da Casa Civil e o Lupe da Previdência, e tudo indica que o Lupe será cobrado pela decisão do Conselho e vão estudar um meio termo, que foi divulgado já aí, então, nesse 1,70 ao mês, infelizmente, eu acho que isso aqui vai ser revisto, vão voltar atrás nessa decisão, na minha opinião, acertada do Conselho. E assim, os grandes bancos que lucraram quase 100 bilhões em 2022, eles fazem a pressão e o que a gente lamenta é que os bancos públicos acatam a essa pressão e o governo também. Então era hora de bater de frente e não, se vocês não querem emprestar nesse teto, ok, mas não vamos obrigar os bancos privados a fazer isso, mas que os bancos públicos fizessem, até porque eles têm o dever social e infelizmente não estão cumprindo com esse dever. Um silêncio de praticamente todos os deputados federais e senadores que na campanha criticavam juros altos, mas agora estão calados. Os youtubers, influenciadores, eu dei uma navegada em alguns canais aqui, é um silêncio ensurdecedor. E agora a gente vê que em vez dos canais, dos deputados, dos senadores, dos influenciadores abraçarem essa mudança importante em prol dos aposentados, não. É um silêncio lamentável. A gente observava e Bolsonaro andava de jet ski, nossa, virava um auê. Aí todo mundo falava do Bolsonaro andando de jet ski. Comia lá frango e derrubava farofa no chão, virava pauta. Ô, Bolsonaro fez bagunça com a farofa. E agora? Juros altos não despertam o mesmo interesse da farofa do Bolsonaro. E onde é que entra o Felipe Neto nessa história? Eu particularmente, há vários dias cobrando lideranças políticas e influenciadores nas redes sociais, no sentido de pedir ajuda, para essa pauta que é muito importante. E o Felipe Neto, em específico, não tem mandato, não tem voto na Câmara e nem depende de voto. Essa é uma decisão que o Conselho tomou, foi aprovada lá agora, é só o governo decidir fazer o que tem que ser feito e falar para os bancos públicos, olha, vamos manter então aí a decisão que foi tomada lá e oferecer esse crédito nesse teto. Mas por que o Felipe Neto se torna alguém importante, ou deveria se tornar? Porque ele é um influenciador que tem 16 milhões de seguidores só no Twitter, mais de 40 no YouTube, enfim, então, e ele tem se posicionado sobre diversos assuntos. Já há algum tempo, lutou pelo impeachment, a favor do impeachment da Dilma, fez campanha agora pelo Lula contra Bolsonaro, disse que estava lendo e mudando a ideia dele, e agora ele percebe como que o neoliberalismo é ruim. Então pensei, poxa, o Felipe Neto vai ajudar nessa. Não que ele tenha força, insisto, para mudar o que os bancos querem. Os bancos querem lucro.
mas era uma forma do Felipe Neto divulgar isso aqui e colocar mais pessoas cientes do que está acontecendo, e essas pessoas, por sua vez, passarem também a cobrar, e por aí vai, assim que funciona hoje também em rede social. E mais, o Felipe, que sempre adorou cobrar posicionamento dos outros, né? Cobrou, por exemplo, aqui da Anitta sobre ataques de fãs contra Samara Joy. Felipe Neto, também outro que cobra Neymar sobre movimentos antirracistas. Felipe Neto cobra posicionamento de influenciadores. Quem se cala perante o fascismo é fascista, disse o Felipe Neto, e ponto final, não queria nem continuar discutindo. Então, assim, eu achei que ele fosse tratar com naturalidade o fato de ser cobrado, mas me enganei. Eu postei no dia 17. Oi, Felipe Neto, aqui tem uma pitada de ironia? Claro que tem. Desculpa atrapalhar sua luta contra o fascismo e sua cruzada para salvar a democracia, mas não vi você indignado contra o cartel dos bancos atuando contra os aposentados e fiz um convite. Bora! E esse meu tweet aqui teve uma repercussão muito maior do que o normal e muita gente passou a cobrar o Felipe Neto também. Uma dessas pessoas foi o pastor Alexandre Gonçalves. Lá no Twitter, ele postou o seguinte no dia 18. Oi, Felipe Neto, desculpa atrapalhar sua luta contra o fascismo e sua revolta com situações do Big Brother, mas queria saber se pretendes falar, olha aqui, é só uma pergunta, se pretendes falar algo sobre o que os bancos estão a fazer com os velhinhos aposentados. E isso com o aval dos bancos públicos. Aí a pergunta dele, você acha pouco 22% ao ano sem riscos? Diante da falta de respostas do Felipe Neto, horas depois o pastor retuitou o tweet original e fez uma outra reflexão aqui. Vou tentar mais uma vez e acho que agora vai, e de fato foi. Atenção, Felipe Neto, os bancos, inclusive os públicos, estão cometendo etarismo. E se for idosa e negra, machismo e racismo também. E não é que deu certo, que o Felipe deixou responder o pastor. E aí, claro, falou em etarismo, machismo, racismo. Aí parece que a coisa muda para alguns e passa a ter mais importância, como foi o caso. O Felipe só respondeu depois que o pastor, né, tocou nesses pontos. E vejam a resposta dele. Já vou adiantar, lembrando para quem não sabe, o Felipe faz parte do gabinete criado para combater discurso de ódio. Resposta dele, tu é chato pra caralho, hein, irmão? Eu não me informei sobre o tema, depois verei. Tá longe de ser um assunto que eu estudo no cotidiano. Não entendo nada sobre isso. Você está cobrando de todo mundo no país que se posicionou contra Bolsonaro nas eleições e repetiu, chato pra caralho. O pastor respondeu, deu certo, aguardando essa ira e esses xingamentos dignos de uma pessoa influente para os banqueiros. Obrigado. Pois é, e ele ficou bravo, a gente vê aqui, com o pastor em defesa dos aposentados e não com os banqueiros, vai entender, né? Depois o Felipe e o pastor travaram uma discussão longa lá no Twitter, o pastor sempre mantendo a postura. Já o Felipe Neto chamou o pastor de, além de chato pra caralho, dissimulado, mentiroso, né? Alguém que faz parte do gabinete para combater discurso de ódio. Não satisfeito, o Felipe Neto decidiu fazer um longo texto no seu Twitter. Vamos analisar aqui alguns pontos. Do nada surgiu uma corja que não é bolsonarista, dizendo que eu tenho que cobrar cada ação do governo Lula na mesma intensidade que fazia com Bolsonaro. Preciso deixar algumas coisas claras aqui, principalmente para essa turma boa. Segue o fio. Turma boa é como é chamada a militância que apoiou Ciro Gomes nas eleições. Antes de seguir o fio, qual que é o significado de corja? Segundo o dicionário, grupo de indivíduos grosseiros, vis, de má índole, canalha, súcia, malta. Ele chamou de corja quem cobrou uma posição dele sobre o cartel dos bancos privados com a anuência do governo federal e participação dos bancos públicos. Corja. E outro ponto, a gente não está pedindo para ele cobrar Lula na mesma intensidade que ele cobrou Bolsonaro, não. Onde é que está falando isso? Nem momento algum isso foi dito. E nem que ele cobre cada ação do governo. Mas isso aqui tudo é estratégia para desviar o foco principal. Vejamos que ele não vai em momento algum falar em banco, falar em cartel, falar em juros altos. Ele desvia totalmente o foco. E já tem jornalista agora, né, pegando esse desvio e achando que a pauta da turma boa era igualar Lula e Bolsonaro, uma coisa desonesta. A gente estava pedindo aqui, né, para ajudar a divulgar, ampliar, dar voz, jogar luz sobre essa questão dos juros altos, do cartel. Mas isso que ele faz aqui não é à toa, tem método. Segundo ponto que ele traz lá. Meu enfrentamento ao Bolsonaro sempre foi por uma questão humanitária, nunca por ser defensor de outro político ou partido. Eu sou um comunicador de entretenimento. Se você me conhece por política, sugiro que conheça de fato o que é meu trabalho, porque não tem nada a ver com isso. Ninguém está pedindo para ele defender partido ou político aqui não, né? Mas os aposentados, é ajudar a denunciar o cartel dos bancos privados. Ele que vivia cobrando dos outros e agora não aceita ser cobrado, poxa vida.
né? Quando o Felipe também cobra o posicionamento do Neymar e de outros, né, famosos nas redes sociais, esses, por sua vez, poderiam responder o Felipe. Falar, não, meu trabalho é aqui no entretenimento, é no futebol, é na música, não é na questão política, não. Né? Então, vamos, né, ter coerência, Felipe Neto. Terceiro ponto, aí ele vai fazer propaganda do trabalho dele. Isso aqui não me interessa, eu vou pular essa parte. Vai falar de inscritos, de views no canal. Quarto ponto, quando decidi enfrentar Bolsonaro, o fiz porque era um regime de exceção, era uma abominação. Lutei para mostrar o máximo possível as atrocidades do seu desgoverno e acredito que fiz o certo. O objetivo era reestabelecer um cenário democrático no país. O Brasil conseguiu isso. Aí, beleza, então salvou a democracia, os aposentados agora é que se lasca, a democracia está salva. Quinto ponto, agora sob a gestão Lula, inúmeros erros irão acontecer e eu, como um cidadão comum, vou cobrar quando achar que devo. Assim eu fiz quando critiquei as indicações de ministro do Turismo e de Comunicações. Está aí para todo mundo ver. Pois é, coisa curiosa, bacana ter cobrado, ok, show de bola, parabéns. Essas indicações aqui, de fato, foram muito criticadas também por gente do 247, do Fórum, DCM, que são sites aí ligados, né, de alguma forma ao PT, enfim, apoiam o PT. Agora parece que há um silêncio em relação a esse assunto, até combinado sobre o cartel dos bancos, juros altos, relacionados a isso que foi colocado nessa semana. Mas deve ser só coincidência, né? Daqui a pouco talvez alguém passe a criticar e aí vem uma galera acompanhando. Não sei se tem que esperar um certo comando, né? Vem alguém de cima e fala assim, opa, agora pode criticar, né? Já tá liberado agora aí. Sexto ponto. Agora, pra turma boa, diz ele, vocês não fazem nenhuma ideia do que eu tive que passar nesses últimos 4 anos. A perseguição, tentativas de prisão, associações com pedofilia e ameaças de morte contra minha família. Vocês não fazem a menor ideia. Bom, eu como membro, né, digamos assim, da turma boa, lamento por tudo isso que aconteceu, não desejo isso pra ninguém. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Sétimo ponto, né? Aí aqui é a cereja do bolo, acusação de falsa simetria, de falsa equivalência. Essa parte aqui é de uma desonestidade sem tamanho, Felipe Neto. Uma coisa é você não querer se posicionar, ok, o Felipe tem esse direito. Como a gente tem direito de cobrar, ele tem direito de não se posicionar e pronto, vida que segue. Mas daí a falar o que vai falar aqui agora, isso aqui, repito, é desonesto. Sétimo ponto, então, vocês virem agora tentar igualar a gestão Bozo com a gestão Lula é uma covardia, não. Covardia é isso aqui, Felipe Neto. Não tem ninguém querendo igualar gestões, não. Até porque uma teve 4 anos, outra tem menos de 3 meses. Então isso aqui é ridículo. A gente está cobrando uma pauta, né, em especial, um posicionamento simples. Se não quer se posicionar, paciência. Mas vem com esse tipo de discurso, né, que na campanha colou muito. Ai, o Ciro está igualando Lula e Bolsonaro. Agora repetem isso. Que coisa lamentável, né? Desviando totalmente o foco central do que estava sendo debatido e cobrado. E finaliza ele dizendo, façam oposição, eu vou fazer coro quando achar preciso, mas vocês falarem que eu devo enfrentar Lula da mesma forma, quem está dizendo isso? Quem enfrentei Bolsonaro é vergonhoso e vocês sabem disso. Não, é você que sabe, Felipe, que não existe isso. Não tem ninguém pedindo para você, né, enfrentar da mesma forma. São governos diferentes, presidentes diferentes. O enfrentamento pode ser diferente, o que não dá é para tentar desviar de novo. Sobre fazer oposição, isso aqui é uma decisão de quem está no governo, que é o conselho lá, o Lupe, que é o ministro, né, que abraçou essa ideia, e o conselho aprovou 12 votos contra 3. Não é uma coisa contra o governo, mas contra o cartel dos bancos, contra os banqueiros, contra os juros altos, contra os que estão sugando o que podem do povo há décadas. E assim, a gente observa que o Felipe, observa muitos outros, né, impressionante, né, o papel ou a omissão de alguns, né, ou talvez tem gente defendendo o banco, tem gente defendendo o juro alto. E agora aqui o Felipe vem com uma outra atitude, que é desviar totalmente o foco da questão. Então é isso, no fim, né, esse posicionamento do Felipe, mesmo que lamentável, acaba jogando luz no assunto e revelando a hipocrisia de alguns. Então não adianta ficar emocionado com a rampa cheia de gente, uma rampa representativa, diversa, e na hora de usar a caneta em favor do povo, acaba recuando para continuar atendendo aos interesses dos banqueiros. Então eu, da minha parte, espero menos festa, né, e mais mudanças concretas, mudanças reais. E é uma pena que o Felipe Neto e muitos outros influenciadores, além de não entrar ajudando a denunciar o que está acontecendo, ainda atuam para desviar o foco. Isso aqui, na minha opinião, é muito mais lamentável do que a própria omissão. Então é isso, pessoal. Valeu. Quem puder, compartilhe e espalhe esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.